na bancada do Jornal Litoral, segunda edição, desta terça-feira, 15 de março de 2016. Você, ouvinte, como todos os dias, tem espaço aberto aqui para participar com a gente, discutir as questões regionais, estaduais, nacionais, internacionais, porque todas elas, é uma aldeia global, né? Todas elas afetam a vida da gente. A cada momento, né? A todo momento, o que acontece lá na Rússia, na China, vem fechar os Minas aqui em Cubatão, uma coisa... Tudo. É aldeia global. Exatamente. Você, ouvinte, participa, conversa com a gente, manda comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui e também informação importante para compartilhar com os outros ouvintes. Você pode ligar no 2104-5410, conversar com a Marli. Pode mandar mensagens SMS no 997880966 e o WhatsApp no 981965306. Só não pode digitar enquanto está dirigindo. Aí não pode. Não. Tá não certo, deve, R? Boa tarde. Não deve, boa tarde, não deve. Mas você sabe que o ouvinte do Jornal Litoral, ele não fala no celular enquanto está dirigindo e não digita também enquanto está dirigindo. Porque tem gente que até na moto e na bicicleta fica digitando. O que é isso, né? Já vi isso muito. No carro também. O cara começa a digitar e não percebe que na estrada. Na estrada, derivando, né, para um lado, para a direita. Geralmente deriva para a esquerda, gozado, né? O nosso convidado de hoje, ele também não digita enquanto está dirigindo, não fala no celular, que eu sei que é o Douglas Gonçalves. Bom final de tarde para você, que é um baluarte da comunidade, um balaústre. Balaústre é diferente, hein? É um baluarte ou um balaústre, hein? Baluarte. Né? Eu vou anotar essa palavra. Balaústre a gente brincava na época do Opinião, dizia do outro que era um balaústre. Balaústre é aquele pilarzinho. Isso. Antigos alpendres, não é? Varandas, né? Isso. Colocava um vasinho. Isso. Boa tarde, Douglas Gonçalves. Paulo, boa tarde. É um prazer participar do Jornal da Litoral, segunda edição, ao lado de amigos, em uma casa que eu já trabalhei por algumas vezes, né? Com muita satisfação. E rever o amigo Paulo Schiff, viu, R? Eu vou falar uma coisa, ele também conta de mim, eu vou contar dele. Eu me lembro do Paulo Schiff com aquela época da delação mesmo, taca uma aí, da delação premiada, uma mochila nas costas, uma XL 250, ele fumava cigarro Charmes, né? Não era Charme? Fumava na década de 80, e né? ele fazia crônicas na Rádio Tribuna M. Isso em 1987. E o Eduardo Silva ficava bravo com aquele Carlos, né? Aquele jornalista de São Paulo que fumava no estúdio, apagava a bituca no copinho de café. Nossa, né? Ficava aquele cheiro no estúdio, né? Não, aquilo é uma coisa horrorosa. Mas foi uma época muito legal. Aqui entre nós, com fusão da palavra certa, isso é uma porcaria. Agora, a gente tem pautas nacionais, tem pautas locais também. Eu vou começar conversando com o Douglas. O DEM vai apresentar candidato a prefeito de oposição. Era para ser o Taylor, de repente não é mais o Taylor, mas já tem a regra 3, aí já tem o substituto, né? Você sabe, Paulo, que você me deu uma oportunidade muito grande, porque, lógico que as redes sociais, as redes sociais, elas têm um papel muito importante, mas tudo que você coloca nas redes sociais, às vezes você não tem a fonte. Então as pessoas colocam de uma certa forma e as outras pessoas que vêm compartilhando por não conhecer a fonte, a veracidade, acabam opinando. Então essa oportunidade que você me dá é interessante, porque de fato nós tínhamos nas fileiras do Democratas o Taylor Matos, que eu conheço desde a década de 90, né? Mas aí teve inclusive das mãos do Milton Leite, da Executiva Estadual Democratas em São Paulo, a legenda. O Milton Leite é vereador em São Paulo e presidente estadual. Não, ele não é presidente estadual, ele é o tesoureiro estadual, né? Exatamente. É o Jorge Mudalem, que é o presidente estadual, né? E conforme... Agora o Milton Leite é vereador em São Paulo e tem filhos deputados, né? Tanto o Milton Leite Filho, que foi para o 3º mandato como deputado estadual, e o Alexandre Leite, 2º mandato. Como federal, né? Como federal, e o Milton Leite pai está no 4º mandato, já com mais de 100 mil votos. É muito forte na Zona Sul. 3 instâncias de poder aí, hein? Federal, estadual e municipal de São Paulo. Família unida, né? O Lula que se cuide. E aí, esse convite foi feito ao Taylor, pelas mãos do Milton Leite,
E o Taylor começou a se apresentar como pré-candidato. Só que ele adotou uma postura que não é uma postura que agradasse os democratas e a executiva dos democratas. E nós conversamos com ele, que ele mudasse, que ele fosse propositivo. Ele, como santista, por mais que tenha ficado alguns anos fora da cidade de Santos, ele conhece muito bem a cidade, né? A família dele é daqui. E ele acabou tendo uma postura muito de radical. Por mais que ele discutisse entre o grupo do Democratas um posicionamento mais propositivo, que é um jogo importante para o enriquecimento do debate político, Paulo, ele acabou tomando uma atitude totalmente radical, indo inclusive ao Diário do Litoral, declarando que o Democratas é oposição. Agora, todos nós aqui somos inteligentes, os seus ouvintes também. Se o Democratas apoiou o prefeito Paulo Alexandre em 2012 e vai lançar agora uma candidatura, ou já tem um pré-candidato, que esse é o termo correto, é óbvio que nós não estamos na situação. Nós somos oposição. E você não precisa alardear, basta você ter um posicionamento e começar a discutir um projeto para a cidade de Santos, que é essa a ideia do Democratas. E como é que você vê essa questão toda? O Douglas ainda vai falar do novo candidato e também como é que foi essa transição do DEM, da situação, do apoio ao prefeito Paulo Alexandre para a oposição. No que ele acabou de dizer, é a intenção de colocar um candidato próprio. Dificilmente os partidos que têm alguma projeção, que têm alguma representação, se contentam em ficar simplesmente na sombra. Exatamente. Simplesmente na sombra. Quando surge a oportunidade... aí vem em cima do que ele está dizendo, quer dizer, a proposta. Quando alguém tem propostas, tem que apresentar, não é? Ficar na oposição, tudo bem, todo mundo fica, é fácil. Propostas é que são mais difíceis. Aí é que surge esse tipo de problema. Como isso ainda é uma questão muito interna, não está resolvido, provavelmente, né? Como você falou, talvez tenha um regra 3, talvez tenha um regra 4. Tem um regra 3? Tem, e por aí vai. É muito cedo ainda também, né, para fazer uma definição. E o regra 3, inclusive, ele tem uma característica em comum com o Taylor Matos. Depois a gente vai conversar sobre isso. Como é que passou para a oposição o DEM, Douglas Gonçalves? Paulo, é simples. Não vou contar a história bonita para os seus ouvintes, até porque não temos idade para isso. Mas o Democratas, volto a repetir, ele não tinha nenhum vereador. Fizemos 2 vereadores, eu e o Kenny, e apoiamos o prefeito Paulo Alexandre. O que aconteceu no decorrer desse primeiro mandato, que ainda está no seu último ano? O Democratas tinha uma secretaria, que era a Secretaria de Meio Ambiente, que depois foi alçada, conquistada para o PSB, que não fazia parte do governo. Era o Luciano Cassione. Luciano Cassione. Aí o Luciano Cassione passou para... Depois o outro Luciano, né? Que assumiu o meio ambiente, né? E... Também do DEM, né? Não, era do PSB. E o Luciano Cassione passou para a Fundação Parque Tecnológico, que tem um status de secretaria. E a gente conversando, eu conversei publicamente com o prefeito várias vezes, falei, prefeito, o senhor tem que dar um espaço para o Democratas, porque o Democratas tem um projeto. Ou reservadamente? Não, publicamente. Inclusive, estava com o Kenny junto, estávamos com o vice-presidente do Democratas, que é o Cristiano Santana. Não tem como você fazer uma política só falando em nome do presidente. Eu discuto tudo com a executiva. E tudo, Paulo Schiff, também com o aval da executiva estadual. Porque eu não quero, pelo nome que nós levamos um tempo para conquistar e ser respeitado na cidade, eu não quero ter sobressaltos. De repente, discutir uma situação aqui, chegar em São Paulo, não, olha, mudou. Então, tudo é levado ao conhecimento da executiva estadual e do nosso coordenador regional, que é o Paulo Ferreira. E aí o prefeito falou, não, vamos conversar, vamos conversar, vamos ver. Chegou uma hora que eu vi que o Luciano Cassione saiu do Democratas a pedido do prefeito Paulo Alexandre, né? E sendo assim, o Democratas, que tinha uma única participação através do Luciano Cassione, passou a não ter nenhum espaço. Então, eu tenho 52 anos, não precisa nem contar outra história, Paulo. Eu percebi que o Democratas não era bem quisto pela administração do prefeito Paulo Alexandre. E aí a gente tornou a conversar. E ele falou que, na realidade, ele estava ajudando o Cassione, o Luciano Cassione, porque foi uma discussão em 2012. Eu falei, eu sei, mas o Luciano Cassione, ele não é o DEM. Então, o Luciano Cassione é uma cota pessoal do senhor prefeito. E o Democratas? Não, vamos conversar, vamos ver. Sempre eu senti um certo desdém com relação ao Democratas. Sendo assim, nós não podemos ficar a reboque, né, de nenhum partido político. E por isso, vamos
ou apoiar um pré-candidato ou lançar um candidato do Democratas. Agora, isso que o Douglas está falando aqui no microfone da Rádio City FM, sobre o comportamento do prefeito, vamos ver, vamos conversar, vamos ver como... E nunca vê, nunca conversa e nunca cumpre. Tem muita gente que fala isso do prefeito, hein, R? Ou é impressão minha? Não, é verídico, é verídico. E tem alguém que fala pior do que ele está dizendo. Ele é um cara educado. E, na verdade, quer dizer, de quem está de fora, o DEM ajudou o prefeito numa batata quente, que foi aquela jogada dos impostos, aquele negócio todo. Exatamente. Ajudou. Eu me lembro que ele mesmo veio na rádio aqui uma vez e nós fizemos uma pergunta para ele, e aí, verdade. E era uma situação batata quente de defender. Batata quente. E o DEM defendeu. Só que aí, quer dizer, depois vem os uns chamam de acordos, outros chamam de conchavos, e por aí vai. E assim vai. A reeleição, né, está sendo o objetivo maior. Tanto é que aqui nós cansamos de dizer que a briga hoje de foice para ver quem vai ser o vice. Porque a eleição já está ganha. É o que o pessoal... É uma visão. Não, é a visão, digamos, predominante. Uma visão ufanista. Isso, predominante. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Mas, Paulo, isso não é bom para a cidade, R? Não. Esse espírito já ganhou, isso que o R está falando é uma visão ufanista que a gente sente em alguns setores de apoio ao Paulo Alexandre de Barbosa. Exatamente. Outros não concordam com isso, né? Inclusive aí, o DEM. Pois é, aí começam as defecções, né? Começam as defecções. Porque defecção é bonito, hein, Thiago Ferraz? Você já anotou aí? Não tem... Defecção, hein? Não é o que você está pensando. E aí começa... É parecido, né? Tem um A menos. Aí, os partidos, né, os partidos que querem ter uma representatividade maior, que é o caso do DEM. Ele não quer nem o maior, ele tiraram a que ele tinha. Aí, agora, Douglas, você que é o treinador, como é que foi? Saiu o Taylor, já foi substituído. Como é que foi essa história? Não, aí? Nós estamos Estava no banco outro candidato? Não, o Democratas, Paulo, é um partido... E no sábado saiu o Lucas Lima e entrou o Rafael Longini, não foi? Ele fez o gol da vitória. Fez um gol da vitória, O Democratas é um partido respeitado nacionalmente, sempre teve um posicionamento perante o Maia. Exatamente, o Ronaldo Caiado. Nós temos o secretário de Habitação do Estado, que é o Rodrigo Garcia. É o antigo PFL. Exatamente. Tem importância, inclusive, histórica. Exatamente. Né? Na redemocratização do país. No tempo do PFL... mas PFL, né? Que o R falava. Na verdade, era Arena, PDS, PFL e Democrata. PFL do governo da Bahia. O R que o Antônio Carlos Magalhães. O R falava PFL, mas a gente falava PFL. Eu falava FHC também, porque também são dois que eu não engulo. Então, Paulo, a gente, lógico, nós estamos conversando, a executiva vem conversando com vários segmentos, várias pessoas da sociedade que querem fazer parte desse projeto do DEM. Eu sou meio reticente, R, pode até ser que eu não tenha aprendido política o tempo suficiente, mas eu acho que para você compor um governo, você tem que ser aceito não só como unidade, como pessoa, mas como um projeto. E o Democratas tem um projeto. Nós temos o Protagonismo Cidadão, que é um projeto que já foi discutido desde o final do ano passado com os nacional, filiados. Douglas? Não, ele é municipal, isso foi discutido aqui na cidade de Santos e que nós vamos mostrar para a população no momento oportuno. E, enquanto isso, algumas pessoas nós fomos conversar, contactar. É óbvio que algumas delas eu não quero nem citar para não criar um certo constrangimento. Mas as pessoas... Demais, Exato, mas, por exemplo, está postado no Facebook. Ontem nós tivemos como 2 filiados uma figura respeitadíssima em Santos, que é o Manuel Roberto Hermida Ogando. Ele e o filho dele, o Denis, conversamos final de semana, ficamos mais de 3 horas no escritório dele, e ele se filiou ao Democratas. Ah, Douglas, ele pode ser o pré-candidato? Por que não? Ele pode ser indicado a vice? Por que não? O importante é nós termos os nomes e no momento oportuno nós vamos discutir essa possibilidade. Foi o nome do Ogando que... Manuel Ogando sempre foi um nome muito respeitado. Que nós ouvimos como pré-candidato, possível pré-candidato do DEM, e o que ele tem em comum com o Taylor Matos é, em algum momento da vida, uma posição antagônica ao prefeito Paulo Alexandre. O Taylor Matos, lá atrás, na época da faculdade,
e ele pela OAB de Santos no processo, não é isso? É isso, Paulo, e é bom deixar bem claro, eu falando como presidente do Democratas, a cidade de Santos, ela precisa discutir assuntos que engrandeça cada vez mais a cidade que nós amamos. Eu não concordo, Paulo, quando se fala em qualidade de vida. Se você vai na Vila Nova, cadê a qualidade de vida? Se você vai no centro, cadê a qualidade de vida? Se você vai nos morros, Paquetá, Zona Noroeste. Então, Santos não é só a orla. Se você vai na Nossa Senhora de Fátima no dia de chuva? É uma boa ideia. Então, já aconteceu uma situação que uma vez o prefeito, a gente estava num evento, ele falou, poxa, você levanta uns temas polêmicos. Eu falei, prefeito, quem me elegeu foi a população de Santos. E o senhor é quem tem a caneta para poder dar a resposta àquilo que, por exemplo, eu apresento ou questiono em plenário. Então, as pessoas também, elas são um pouco maldosas. Ah, você está criticando agora porque é uma eleição. Não, eu sempre tive um posicionamento imparcial. É só pegar a história. Pessoal, exatamente. Né? Então, isso tudo está nas redes sociais, está no site da Câmara, está no meu site. Então, não tem como hoje o político ele faltar com a verdade, porque ele tem um posicionamento. E esse posicionamento é público. Talvez um posicionamento, que você não goste em determinado momento, mas é um posicionamento que foi discutido com a população, que foi discutido com a minha assessoria, que é discutido. Eu sou de Santos, nasci em Santos, eu conheço a cidade de Santos, entendeu? Então eu quero contribuir com o crescimento da cidade de Santos, que a gente possa travar debates importantes, Paulo. E você já está totalmente satisfeito com os esclarecimentos do Douglas sobre a posição do DEM em relação à próxima eleição municipal? Não tem problema. Ou falta alguma coisa? Não, aí? eu acho que o principal está dado. Eles têm um projeto e esse projeto não é o mesmo do prefeito atual, o que já é uma grande coisa. 6h19. Hoje vazou que na delação Delcídio disse que Mercadante ofereceu ajuda em troca de silêncio. Gravação evita, pelo menos provisoriamente, o anúncio de Lula como ministro. A chaleira está... Nossa, hoje foi um dia... Mercadante bravo na entrevista. Para ter uma ideia de como o negócio fede, o Lula já está em Brasília. Ele foi em 2 aviões para Brasília. Acabou de pousar lá, faz uma hora mais ou menos. A equipe vai, o que eles chamam a equipe dele, né? As assessorias, num avião e ele no outro. Adivinha? Rápido, hein? Tem que ser tiro rápido. De quem é o avião, um dos aviões que chegou lá? Poxa, demoraram. Odebrecht, cara. O mesmo avião, o mesmo que o levou em várias viagens internacionais. Não, avião dele, o S não, Odebrecht. Então, um deles é o mesmo da Odebrecht que o levou para vários lugares. Tá acostumado na internet. Ele já está Pega vergonha, né? Não é uma questão de costume, já é. Pois é. Então, isso mostra como essa situação vai estranhar o teu avião. O Mercadante já devia saber, já devia estar preparado para esse tipo de debate da delação, porque hoje, imediatamente, ele convocou uma coletiva de imprensa e deu as explicações dele bastante irritado. Agora, muito bem montado, quer dizer, ele já devia saber o que estava, negou tudo, evidentemente. Falou que o vazamento é só parcial, que fica só sem faltou sentido, dizer que é seletivo. Editado. Ele não falou isso, editado sim, estranhou que tem coisas que ele disse, que ele falou e que não estão na transcrição. A defesa dele está sendo essa, e ele diz que está pronto para dar todos os esclarecimentos e tudo. Agora, quando você ouve alguns dos trechos, que agora a imprensa está catando, né? Claro que aí vem o seletivo. Aí a gente tem que reconhecer que se eu for selecionar, eu vou selecionar algo que o vai deixar... mais apimentado. Exatamente, cortando e tal. Mas o negócio está feio, porque uma parte da conversa dele, que não foi por telefone, foi pessoal, ele justifica que ele ficou triste, ele ficou emocionado, solidariedade, constrangido. Foi só prestar solidariedade por causa
da família mulher. do Delcídio. Na verdade, segundo consta, a mulher do Delcídio é tipo da Mônica lá na mulher do... Lewinsky. Não, Mônica Moura, a mulher do João Santana. A Lewinsky era mais comportada. E ela é desbocada, ela é terrível, a mulher do Delcídio, né? Tanto é que o pessoal diz que na hora ela estava soltando os cachorros. Aí sobrou para as filhas. Então ele ficou compungido, porque elas estavam chorando muito, estavam de olhos Compungido, inchados. hein, ô Thiago Ferraz? Anota aí, compungido. Gozado, isso é tão água com açúcar, essas palavreadas. Então eles têm, ele diz que ficou com pena, então foi fazer. Você nota que na conversa ele toma muito cuidado de não se comprometer, só que... Agora, Douglas, hoje em dia qualquer conversa é complicada, hein? Um celularzinho no bolso, Sim, um gravadorzinho de caneta, você até brincando fala alguma coisa e já era, né? E é um perigo, Lembra do falou, recupero? pronto. O recupero. Sim, não Faz tem tempo, não escrúpulos. tinha tanta tecnologia naquela época. Não, mas ele falou no ar, cara. falou Os no ar. caras O recupero deixaram foi um aberto. vazamento. Exatamente. Recupero, Não, aquele foi o vazamento do som do estúdio. Mas hoje em dia você está conversando com uma pessoa, Está gravando. tem a caneta, o celular ali, assim, Sim, você vai relógio, que nem o tudo, R aí do relógio. teu lado, viu, Douglas? O meu tá olha desligado. só. Eu liguei, mas não tem problema. Está no ar também, né? Aqui. Agora, Paulo, você deveria O fazer Antônio um... Carlos Magalhães, dizem, eu conheço pessoas que trabalharam com ele, que ele só conversava as malvadezas, porque ele era o Toninho Malvadeza, Toninho né? Malvadeza. Só conversava a malvadeza com água pela cintura na casa de praia em Salvador. Agora, ele gravou todas as conversas telefônicas que ele teve ao longo de toda a carreira política e elas estão na mão do Fernando Moraes para um livro pra fazer o que livro detona todas as reputações Esse da negócio política da piscina, brasileira. esse negócio Que da sobraram, as poucas que sobraram. Né? Esse negócio da piscina que ele conversava tem um outro detalhezinho aí. Primeiro, o interlocutor tinha que fazer um exame proctológico. bom, lógico. Para saber se não Sim, tem pra gravação. Agora, Paulo, verdade. eu acho que você devia fazer uma enquete no seu programa, né, se você prefere o Minha Casa Minha Vida do governo federal ou Minha Casa Minha Vida do Lula. Porque ele falar que o triplex, você tira um sarro. Não, o Thiago Ferraz está te corrigindo, é triplex. 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 Então tá bom. Eu ainda vou no triplex. Agora, no Porto, a obra de Outeirinhos, eu conversava com o engenheiro hoje, 60 dias suspensa, hein? Falta de dinheiro do Minha Casa Minha Vida, que o Douglas citou aqui. Paulo, o negócio está tão ruim. Isso não é notícia ainda, né? Ainda não. Outra que não tem notícia, vou te dizer, logo vai estourar. Os Correios estão quase em situação falimentar. O negócio está ruim. Quer dizer, eles acabaram com o dinheiro todo do país todo. O grande medo que tem agora, infelizmente, é que eles estão de olho nas famosas reservas cambiais do Brasil, que é o que sustenta ainda o país no exterior. Eles estão doidos para gastar esse dinheiro, cara. Vai ser uma loucura. O Thiago está compungido aí com alguma mensagem, né, Thiago? A questão do nosso ouvinte aqui, boa tarde. Douglas, procede a informação que o professor Kenny está saindo do DEM e indo para o PSDB? Bom, ele já saiu do DEM. Ele se desfiliou, foi no dia 22 de fevereiro. Na realidade, ele tem, a informação que eu tenho é que ele tem hoje uma pessoa ligada aí com o presidente do PP, né? O partido do Maluf, e dizem, esse boato do seu ouvinte é um boato que corre aí os corredores da Câmara, inclusive também da Prefeitura, que ele já estaria com uma ficha assinada no PSDB e que alguns tucanos não estão tranquilos com essa possibilidade. Pode ter uma revoada nesse ninho aí? Pode ter uma revoada nesse ninho, ou se não, o Kenny talvez ficar no PP e se coligar na majoritária com o prefeito. São hipóteses. Agora veja, Douglas, ele se desfiliou, mas hoje não é necessário mais desfiliação. Na medida em que filia em outro partido, cancela automaticamente a anterior, não é isso? Exatamente. Confere. É por causa desse período de janela, né? Muitos partidos muitos vereadores estão trocando de partido. Como aconteceu ontem, um fato inusitado na Câmara de Santos. Ontem tinham 3 vereadores do PSD. O Hugo, que no sábado foi para o PSD e saiu do PSDB, o Zequinha, que no sábado saiu do PRP e foi para o PSD, e o Marcelo Del Bosco, que está de licença de 15 dias, quem assumiu foi o Brás Antunes, que também está no PSD e foi
por um período curto, líder do PSD. Vamos lá, Thiago Ferraz. Mais uma participação aqui, Douglas. Olha só, Paulo Maurício, ele é presidente da Associação Nacional de Tamborel. Agradecemos muito o apoio do vereador, ele que trouxe grande visibilidade ao esporte. Ele diz que vão fazer um torneio nos próximos dias 9, 10 e 17 de abril. Você vai jogar também, Douglas? Não vou. Apenas é bom até explicar, obrigado, Paulo Maurício. Ou seja, o vereador, às vezes tem determinadas críticas que o vereador é o que cria, por exemplo, o decreto legislativo do dia do R, por exemplo. Merecido O seria. dia do Sim. trólebus. Sim. Não, Sei, vai. Não. Não. Sacaneando, pode falar. Vai. Mas tem Você outras não pode também. falar nada que é verídico. Não, isso é real. Não fazer O crítica. tamboré é um Eu sei. esporte santista, né? Tipicamente, genuinamente santista, né? E lógico que o Paulo Maurício e um grupo de esportistas, eles me procuraram em 2014 para que nós pudéssemos ajudar no projeto deles. E é sabido que os vereadores têm uma emenda parlamentar anual de R$208 mil que você envia para as secretarias e através do projeto essa emenda é totalmente direcionada, aplicada ao projeto. Foi o caso do Tamborel, eles apresentaram um projeto para a Secretaria de Esportes e eles criaram desde o ano passado a escolinha de Tamborel através dessa emenda parlamentar. É uma forma de poder participar. Um casinho curioso do Tamborel, há muitos anos, lendo o dicionário, vocês que gostam de palavras, né, procurando e tal, no Aurélio, a famosa 9ª edição do Aurélio, eu encontrei lá algumas coisas na edição que eu tinha fora do lugar. Então eu escrevi para a editora dizendo, olha, nas páginas tal, tem palavras fora de ordem. Era um negócio que de vez em quando acontecia, não era nada demais. E aí aproveitei de dizer, como eu era de Santos, aqui em Santos havia um esporte local. Isso já faz, eu acho que uns 30 anos para a editora Civilização Brasileira. É isso, assim, tem o Tamborel. Eu na hora, eu não sei, é com U ou com O? Aí eu peguei os recortes dos jornais da época e mandei para lá, para a editora, para ser dicionarizada, para chegar no Aurélio Buarque de Holanda. Não, eu não me lembro mais como é que era, de O com U, acho que era com U já, né? Porque havia essa dúvida, me lembro que tinha o diário era de um jeito, a tribuna era de outro. Olha que época, o diário. Aí mandei para lá, depois a editora não colocou na edição seguinte, mas aí eu recebi uma carta deles com agradecimento e tal. Eu tinha comprado um dicionário, eles mandaram o dicionário autografado pelo Aurélio Buarque de Holanda. Então, se você abrir o Aurélio hoje, tem Tamborel? Não sei se tem. Você sabe que eu estou lembrando de... Eu fui ver na época, mas agora eu não lembro mais. Eu não lembro quase o meu nome, imagina. Não lembro se tinha com... Mas tem na praia, Paulo. Beleza. Não, tem e é um show, dicionário, tem na praia, Tamborel, um show. Praia de Santos. Esporte tipicamente santista, 6h29.
6h32, você ouvinte da Rádio City acompanha a edição do Jornal Litoral desta terça-feira. Aliás, a segunda edição, Jornal Litoral, segunda edição desta terça-feira. O Rubens Fortes comenta as notícias com você. O Douglas Gonçalves, vereador da Câmara de Santos pelo DEM, é convidado do Jornal Litoral hoje. E você, ouvinte, sempre participa. Você liga pra gente aqui no 2104-5410, conversa com a Ana Beatriz, manda comentário crítico, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui, também informação importante para compartilhar com os outros ouvintes. Você pode também mandar mensagens, SMS no 997880966. Esse telefone eu conheço. E, e o 981965306. Você já decorou esse também, Douglas Gonçalves? Não, só o 0966. Só o 0966, né? Mensagens Jurássico SMS. Genial. Que ninguém mais usa. Meus filhos reclamam muito, que eu uso SMS. Eles falam, mãe, em que século você tá, pai? O que é isso? Segura disquete ainda? Diz pra eles que eu vou evoluir, eu vou usar Eu já Telegram. expliquei 10 vezes aqui para os ouvintes. No WhatsApp tem muito grupo, e aí perde um pouco, às vezes passa batido. No SMS tem um barulhinho diferente, eu vou lá, Chama, né? Guilherme, a Luísa, a mensagem deles. A vantagem do grupo é a comunicação com muita gente de uma vez só, né? Exato. Essa é uma grande vantagem. Agora, hoje em dia, o ouvinte quer a notícia online, todo mundo quer tudo muito rápido. Na semana retrasada, Douglas, eu fui anotar numa folha de papel as coisas para comprar para uma receita. Lá meu filho falou, pai, que é isso? Folha de papel? Anota no bloco de notas. Não tem nota? Pelo amor de Deus, pai. É isso mesmo, Douglas? Não, mas você sabe que são hábitos. Paulo, lógico, a gente não consegue, às vezes, esquecer de uma agenda, não uma agenda eletrônica, a agenda que você pode anotar com a caneta. E, lógico, os nossos filhos, eles até, que isso, pai? Mas é um hábito que a gente tem. É raro, mas, por exemplo, a saudosa Clotilde Paul, que você conhecia muito bem, uma vez a gente tentou agendar para que ela desse uma entrevista, falou assim, qual é o seu celular? Não tenho. Eu falei, não tenho e não quero. Tem gente ainda que não quer. É raro, mas é excelente ideia, viu, Paulo? Eu li uma entrevista do Woody Allen, cineasta, grande cineasta dos Estados Unidos, que não usa computador, não usa smartphone, nada disso, não quer saber de informática. Ele é meio pirado mesmo, né? É um gênio, mas é piradaço. Né? Olha, 6h35, vereadores, só que são os de São Vicente. Eles votam em segunda discussão o projeto de lei sobre lotações, um projeto de lei que adia as mudanças previstas para acontecer no transporte alternativo de São Vicente, está em segunda discussão durante uma sessão extraordinária na Câmara Municipal. Neste momento, o projeto de lei já foi aprovado em primeira discussão na noite da última quinta-feira, depois lá da prisão do secretário, do vereador, daquela confusão toda. O projeto de lei foi apresentado pelos vereadores após a divulgação da Operação Martim Afonso, que permitirá a continuidade do sistema de transporte alternativo nos moldes em que foi concebido. Quando eu chamo de transporte alternativo, quer dizer, na realidade não é mais alternativo desde que ele foi oficializado, o transporte de vans em São Vicente. Sempre achei, a minha opinião, é que era uma solução espetacular, ótima, as vans. Pouca gente no ônibus, na van. Na van, não pode ficar ninguém em pé. Não tem ninguém em pé. Ar-condicionado. O camarada é um empresário, aspas, é um empreendedor, é uma pessoa que vai trabalhar por conta, originalmente, por conta própria, vai criar sua vida, vai ter chance de levar a sua família. Não traz prejuízo, não traz despesa para o governo, para o município. Porque o município pode expor, quero X, quero Y, aumentar o número delas, fazer linhas. E dei sempre um exemplo. Minha filha trabalhou lá um tempo, lá perto eu não lembro o nome agora do museu, não é? Aquela
não lembro. Na Praça 22 de Janeiro? Não, centro não sei o que lá. De Especialidades, A mas Vila de São Vicente? Não, é lá perto do Barreiros, lá numa ponte, longe pra caramba, que tenha um Quarentenário? um centro esportivo, um convenções. Náutico, né? Centro de convenções. Convenções Longe pra Bitaru, caramba. Parque Bitaru. Ela trabalhou lá um tempo. Isso. Ela bateu o carro, ela era engenheira lá e tal, ela bateu o carro. Aí ela tinha que se virar sozinha, às vezes eu não podia levar, o que ela fez? Ela começou a ir de ônibus, pegava a perua ali. Ela disse, pai, em uma semana eles me conheciam, paravam na porta, atendiam todo mundo bem. Ela cansou de ver, um dia de chuva, uma senhora que ia lá na van, peraí, dona fulana lá, não sei o quê. O cara desviou, entrou numa outra rua, deixou a mulher na porta de casa, um dia de chuvarada lá em São Vicente, voltou. Eu digo, pô, se tem alguma coisa melhor, eu não sei, mas essa... Era o quê? Era um dono de uma perua, um senhor que trabalhava e uma mocinha, uma mocinha que fazia aquele papel de cobradora, de chamar, vamos para tal lugar, não sei o quê. Ora, você, tá bom que degenerou, mas esse tipo de trabalho feito assim, primeiro, tira o poder público dessa jogada de levar vantagem, de alguém levar por fora para aprovar o ônibus, e assim ficava uma coisa que originalmente eu achei uma boa ideia, achei uma ótima solução. Quando foi criado? Originalmente, eu sempre... Depois disso aí degenera, mas... Tem muitos pirueiros que trabalham nesse estilo que o R descreveu com muita propriedade, carinhosos com os passageiros. Sim. Muitos deles, ouvintes do Jornal Litoral, participam do Jornal Litoral, dos pirueiros de São Vicente. Agora, a lei que os vereadores querem adiar a entrada em vigor, são duas leis já aprovadas também. Isso. E que determinam, uma das principais mudanças é que vans e micro-ônibus com uma porta só saem do sistema. Exatamente. Ou seja, tira o cara que mais precisa de trabalhar, pô. O que a operação da polícia, a operação Martim Afonso da Polícia Civil apurou é a lavagem de dinheiro por um grupo de peruas. Exatamente. Um grupo de pirueiros que teria entrado mais recentemente no sistema. Aí fica sujeito a esse tipo de Esse é um outro problema, degeneração. Paulo, é que sempre acaba a ideia inicial, como você falou, originalmente, é interessante, mas passa um tempo... Márcio França, né? 97. Exatamente, foi logo no primeiro ano do Márcio França. Mas chega uma época que isso cria um vício. Que vício? Ou seja, grupos que acabam detendo um grande número de licenças. Você lembra, Douglas, o que o Tércio Garcia falou na época? Na realidade, São Vicente era uma cidade que tinha tudo para crescer. Não cresceu. Isso é um áudio do Tércio Garcia na época. Não, mas falando agora sério, eu concordo. Nós temos aqui em Santos o transporte alternativo, mas nos morros, né? Tanto o Morro do José Menino, como no Morro da Nova Sintra, ainda tem algumas vans, né? O que é interessante é que o R não é uma região metropolitana. O que pode em São Vicente, em Santos só nos morros, aí vem no Cubatão. Eu ia perguntar isso pro Douglas. Porque eu acho uma vergonha. Tem uma região metropolitana, duas cidades encostadas, a van pode vir até a divisa, não pode passar para Santos. É metropolitana, mas não encosta em mim, não. É a desintegração metropolitana. Bom, tem participação do Eduardo Filete, que é comentarista aqui do Jornal Litoral, e sábado. Multimídia. Tá aqui, ó. Filete, mandando aqui um abração para você, Douglas, para toda a equipe de hoje aqui do jornal. Vereador com gabinete itinerante e a lei do silêncio é show. Ó. Essa lei do silêncio, um abraço ao meu amigo Filete. Paulo, se você me der uma oportunidade, eu não consigo, confesso, eu não consigo resolver o problema da Lobo Viana com Oswaldo Cruz às sextas-feiras. É um barulho, uma algazarra, uma falta de educação. Você mora ali perto. Eu moro ali perto há anos. Na Lobo Viana com o Canal 4. Exatamente, e não consigo resolver. Tem força-tarefa, só que a força-tarefa termina às 22 horas. Acabou. E eles ficam até as 3 da manhã. Fazendo da Soares de Camargo, da Álvares de Azevedo, da Oswaldo Cruz, mictório. E ali um corredor na Álvares de Azevedo de usuários de drogas. Isso que eu ia dizer. Mictória ainda E chega meia-noite e meia, Paulo, que fecham os bares, eles ligam o som dos veículos ao potentes, que são os famosos pancadões, e tudo acontece.
Inclusive, eu fico com vergonha. Outro dia eu cheguei em casa, era 00:30, tinham 2 rapazes, eu cheguei a tirar foto e coloquei nas redes sociais, lógico, de costas, ele fazendo as necessidades fisiológicas na parede do Marcelo Laticínios, que fica ali na Álvares Azevedo com a Lobo Viana. Aí eu falei, pô, meu amigo, que vergonha. Ah, tio, fazer o quê? Não tem lugar? É assim mesmo, e Paulo. ainda acho que tem razão. Agora, será que tudo pode? Será que não tem? Eu tenho uma lei que de minha autoria, que é a Lei do Silêncio, que proíbe esses pancadões, multando o comerciante, recolhendo o veículo, mas parece que não tem eficiência na fiscalização. E a população não tem a quem recorrer. Agora, e tem uma teoria do Roberto Mohamed, que foi lançada aqui no Jornal Litoral, inclusive, que esse pessoal que tem esses pancadões aí, esse carro, que até quando você sente, peça do lado, para os alarmes, né? Tem deslocamento de ar, treme, tudo. Ele diz que esse pessoal é para avisar o Ricardão que eles estão chegando. Com a mulher deles em casa, 3 quarteirões antes. Olha, ele está chegando. Vai embora. Eu dei direito de defesa aqui no Jornal Litoral para esse pessoal, mas ninguém se manifestou sobre isso, Douglas. Ah, porque não tinha crédito no celular. Não, aqui o Garoto Enxaqueca já deu uma vez, há um tempo atrás, descobriu por que os caras fazem isso. Ele descobriu que os caras são todos impotentes, cientificamente lá. Então tem uma relação com a teoria do Roberto Mohamed. Exatamente. Olha, o Roberto Mohamed ele é polêmico, mas nessa daí eu acho que ele foi feliz. Em alguns momentos, talvez o Mohamed esteja errado no seguinte, não é para avisar pro Ricardão sair. Ricardão, eu tô chegando. Também. É complicado isso aí, viu? É terrível, não, isso é... Mas ninguém, Douglas, exerceu o direito de resposta aqui. Não, Paulo... É falta de crédito no celular, com certeza. O Douglas diagnosticou. Eu não tenho dúvidas, né? Por isso que não ligou. 6h44, sem licença, justiça determina fechamento de casa noturna em Santos. A casa noturna Cats Music, que funciona na Rua do Comércio, foi condenada a cessar as atividades até que obtenha a licença de funcionamento. A medida é decorrente de uma ação proposta pelo Ministério Público Estadual em outubro, pela falta de documentação junto à Prefeitura e do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. As casas noturnas do centro, aos poucos, vão se apagando, hein, Douglas Gonçalves? O Alegra Centro já era. Agora, o Paulo, tem um outro problema que, no mínimo, não tem a licença, porque talvez não tenha o AVCB. Não tem o AVCB. Não tem Esse é um outro projeto meu também que eu consegui aprovar, que é antigamente, com um único protocolo, você poderia abrir a sua casa e depois viria o Corpo de Bombeiros para fazer o AVCB e legalizar. Agora é o inverso. Eles precisam primeiro do AVCB, né? Foi um projeto de lei complementar que eu apresentei e foi aprovado, e depois do AVCB é que eles vão ter a licença. Agora, tem uma situação interessante, que justamente no centro, o Alegra Centro, tem algumas casas que não conseguem o AVCB e acabam entregando. Um caso muito conhecido do nosso amigo Luiz Américo, ele tinha ali a tipografia, Isso. E ele não poderia fazer reforma, colocar um aparelho de ar-condicionado, por quê? Porque ele iria mudar, né, a estrutura do imóvel ali na Rua 15. O que ele fez? Ele entregou. Era um prédio antigo, ainda com vigas aquelas famosas vigas de ferro, exatamente, tudo. Eu não sei, estava no patrimônio? Eu acho que estava. Estava. Ele encerrou já tem alguns anos. Tipografia Brasil. E se for um pouco mais longe, a própria prefeitura e as escolas da rede municipal também não tem o AVCB. Tem muita gente que não tem. Rodoviária não. Olha, rodoviária é uma micagem. Né? Outro dia eu fui fazer uma visita na rodoviária com o gabinete itinerante, até aproveitando o meu amigo Filete que lembrou. Eu gravei um vídeo, Tiago e Paulo Schiff, amigos do Jornal da Litoral, porque eu estava conversando, vi que não tinha televisão, informação, nada. Falei, caramba, daqui a pouco eu escuto um motorista. Atenção, São Bernardo, 10h40. Falei, escuta, amigo, como é que é? Não, tem que gritar porque a gente não tem sistema de alto-falante. Aí eu falei, você faz de novo que eu vou gravar? Ele fez, Paulo. A rodoviária de Santos não tem, por exemplo, um sistema de alto-falante. Você está tomando um café, de repente, 5 minutos dá tempo de eu tomar um café. Você encontra um amigo, conversa, você vai ver perder o ônibus. Por quê? Não tem um sistema de alto-falante. Rodoviária de Santos.
6 horas e 47 minutos. Tem uma questão aqui para o Douglas, até já mostrei para ele aqui, mas só para a gente explicar para o ouvinte, sobre a lei do silêncio. O Tiago do Marapé, ele diz assim, não se aplica essa lei no Clube Ouro Verde. Sabiam disso? Por favor, comentem, todo sábado vai até tarde. Bom, o Clube Ouro Verde é um samba de roda. Eu, sinceramente, não sei até que horas vai. Eu não sei se o local é um local aberto ou local fechado, né? Para que a gente possa justamente mandar uma fiscalização. Por mais que o Ouro Verde seja tem qualidade. Não, lógico que tem. Roda de samba com qualidade, né? Então, isso é fechado? Fechado. Entendeu? Então, não atrapalha. A lei do silêncio é com relação aos pancadões. Os doizinhos estão lá, o Zinho do Tempero, então, aí sim. o Zinho da União e o Zinho do Cavaco. São dois grupos diferentes, né? À tarde é o Zinho do E o Ouro Verde é um samba de roda. Nem se compara, Cavaco. com todo respeito, a esse estilo de música, desses pancadões, que eu não sei quem tem ouvido para ouvir esse tipo de música. Tiago, vamos, em vez de reclamar, participar lá do Samba do Ouro Verde, né? Ou não? Ele está participando aqui, ó, diz que vai até tarde, o ruído é extremo aos vizinhos. Enfim, realmente é complicado, né, Douglas? Não, eu vou tentar verificar. Aí, às vezes, é questão até de pedir para que o local tenha uma acústica, isolamento acústico, entendeu? É bom para eles que estão no ambiente, né? Claro, e sem atrapalhar a vizinhança, vizinho, entendeu? Né? Isso Eu fiquei lembrando respeito. aqui de um samba antigo, né? Quem não gosta de samba, Bom sujeito não é. é ruim da cabeça ou doente do pé. Vamos participar aí do samba de qualidade aí no Ouro Verde. Agora, 6 horas e 49 minutos. ONGs de fachada na mira de mais uma operação da Polícia Federal de Brasília. A repórter Jéssica Gonçalves tem mais informações. Agora veja, R, tem ONG de picaretagem, mas espalhada por esse país, em qualquer lugar. Você nunca ouviu falar o nome da cidade, mas tem uma ONG picareta lá. Isso. E tem as ONGs que trabalham bem também, né? E que ficam comprometidas por essas outras de fachada, né? Pelas picaretagens vestidas de ONG. Esse aqui é o grande problema. E tem mesmo, eles conseguem proteção, conseguem dinheiro. Esse caso aí no turismo, nossa, uma barbaridade. O que levam de dinheiro não é fácil. Bom, eu acho que aí é o fato de você conhecer. Em Santos também tem. Lógico que tem. Tem, e às vezes a gente recebe algum telefonema, não sei se algum de vocês já receberam, para doar R$30, não vou falar o nome da instituição, né? E aí eu falei assim pro rapaz, não, tudo bem, pode passar aqui e pegar. Veio um motoboy, né? E falei, cadê o comprovante? Não, fomos nós que ligamos. Não tinha comprovante, não tinha nada. E eu falei assim, não, no momento não vou ajudar. Eu queria saber da onde, se davam pelo menos um comprovante. Não. Agora, quantas outras pessoas que querem ajudar de uma forma anônima e que não conhecem o trabalho, se a ONG é séria ou não? É o mesmo caso aí, quando você dá uma moeda no semáforo, você está ajudando aquela criança. Isso é um problema. Para onde vai essa moeda? O pai, o vagabundo, está escondido no lugar para pegar o dinheiro. Com a ONG é a mesma coisa. O pessoal quer colaborar, tem tanta casa séria que pode ser colaborado. Casa da Esperança, Vó Benedita. A Escola Nossa Senhora de Lourdes, lá na Santa Casa. Não, mas Educandário Santista. Tem tanta coisa e precisa receber um pedido de uma ONG e eu não sei quem foi que criou um caso, contaram aqui o caso, vieram pedir o dinheiro e tal, sim, eu dou, cadê o recibo? Não, o recibo, a menina que estava lá pegando o dinheiro, não, o recibo é esse, aí leu o nome, de onde é, que cidade é essa, não sabia dizer onde era, não sabia dizer qual era a cidade, mas estavam recolhendo dinheiro.
Tenha santa paciência. 6h53, 7 minutos para as 7 da noite. Tem a participação aqui do Taylor Matos, que é pré-candidato a prefeito. Ele está ouvindo aqui o programa e participa com a gente. Paulo e convidados, o que vocês acham do próximo projeto da cidade de Santos realizar uma auditoria sobre todos os gastos realizados? Vocês são a favor ou não? Grande abraço. Super a favor. Auditoria? Super a favor. Agora, precisa ver quem vai fazer, né? Chequinho. Sim, super a favor. Hospital dos Estivadores, que de 25,8 milhões foi para 46, a reforma. Se o portal da transparência funcionasse devidamente, com transparência, talvez não precisasse isso, não precisasse tanta auditoria. Agora, que tem que ter auditoria, aí, rapaz, mas tem que ter. Eu me lembro de 2 ex-prefeitos que, quando assumiram, ou melhor, durante a campanha, prometeram fazer uma auditoria e, quando assumiram, não fizeram. Um deles, o atual prefeito Billy, e o outro, na época, o Clermont Silveira Castor. Então, esse é um problema do político quando ele faz uma promessa durante a campanha e quando ele consegue chegar ao cargo, ele não cumpre. Com relação à pergunta do ouvinte, é óbvio que tem que haver essa transparência, até porque tudo na prefeitura é público e é feito através do dinheiro que é arrecadado dos impostos. Agora, o que eu clamo, Paulo, IR, Tiago, é que nós sempre temos uma participação tímida da população nas sessões da Câmara. Eu sempre, quando faço uso da palavra, eu dou boa noite a todos e falo timidamente a falta de participação nas galerias. Ou seja, a população fala assim, Paulo, estou votando em você, ó, vê lá o que você vai fazer pela gente. Mas não participa, mas não liga, mas não conhece, entendeu? Então, esse é o problema. A falta de representatividade faz com que muitas coisas passem de uma forma batida. Agora, rapidamente, Douglas, ontem no Jornal Diário do Litoral, uma reportagem mostrava um encaminhamento do Ernesto Donizete, que foi comentarista do Jornal Litoral, de Meio Ambiente, quanto à falta de transparência na questão da queima de fogos, quem pagou, quanto foi a Terracom, e no patrocínio do Grande Rio pela Libra. E eu conversei depois disso com o Ernesto Donizete, que foi o munícipe que encaminhou isso para o Ministério Público, ele disse que tem certeza que vai ser aberta uma investigação pelo Ministério Público. Qual o posicionamento do Douglas a respeito disso? Não, mas tem que ser. Inclusive, eu vi algumas entrevistas do prefeito e ele falando que não teve dinheiro nenhum da prefeitura. Se não teve dinheiro público, alguém pagou. Se alguém pagou, aí a gente vai ter que cair, eu não gosto disso, de concordar com o ex-presidente Lula. Não sabe quem foi, não sabe quem reformou, isso não é meu. Por que fica escondido? Então, qual é a razão? Por exemplo, atribui-se a Libra o Carnaval. Também. Um mês depois, ela demitiu de uma pancada só. Mais de 100 funcionários. Mas a primeira leva foram, parece que 140, a segunda mais de 100 e poucos. Fica incoerente, né? Fica uma coisa assim, por que será? Será que essa contribuição para o Carnaval dá direito a algum recibo? Por exemplo, vou chutar, Lei Rouanet, que você vai lá e então você tem um baita de um desconto em algum lugar? Não sei. Essas coisas são estranhas. 6 horas e 55 minutos, 5 minutos para as 7 da noite. O grande assunto político hoje foi: Lula vai ou não vai para o Ministério? É uma decisão difícil a do ex-presidente Lula. Ele pode ir para tentar escapar do juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, da Justiça Federal do Paraná, ganhar foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, com muitos ministros indicados por ele e pela Dilma Rousseff. Agora, isso pode acelerar o processo de impeachment da Dilma e aí ele cai junto com a Dilma, perde o foro privilegiado e a coisa fica mais feia ainda. A decisão é difícil para o Lula? Eu acho que não. O Lula estava há muito tempo que o Lula vinha se escondendo e a Dilma corria atrás dele. A hora que o negócio ficou feio para o lado dele, ele correu para a Dilma. Eles não se bicam, essa que é a verdade. Eles não se bicam. O Lula estava se preparando para fazer a campanha para 2018, sossegadinho, lá, escondidinho, que é para não aparecer nada disso. Aí começou a aparecer, precipitado, inclusive, pelo seu Cunha, né? O presidente da Câmara lá, porque para ele interessa jogar tudo para segurar o lado dele. Opa. Então deu essa confusão. Eu não acredito que o impeachment passe. Não que eu não queira, é diferente. Ela precisa apenas, o número inclusive é simbólico, ela precisa só de 171 votos, 171, para
pro impeachment não passar. E isso ela consegue, tá com a caneta, tá com não sei Na quantos verdade, você ministérios, forçou um pouquinho a monte de barra. estatais. Ela hein? precisa de 172, porque se tiver Não, acho que 342... 171 é o suficiente, Não, né? 171 é exatamente um terço dos 513, né? Ela precisa de um a mais. Ela precisa de Consegue, 172. tudo bem, 171 já estava falando de propósito. Mas eu acho que a manifestação do último domingo deu esse aval para a Câmara Federal. É um Olha, momento político importante que os nossos parlamentares, eles também estão em xeques, Paulo, de ter um posicionamento em prol da população. Mas a gente sabe que as pessoas não moram no governo federal, elas moram nos municípios. E muitas vezes o governo federal, a Câmara Federal, fica fora de uma discussão. E um pouquinho- Não, mas o deputado federal, ele nesse momento é pressionado na base eleitoral Sim, dele. mas ele está em Brasília, Talvez, ele não mas está no município. Outra entendeu? coisa, você acabou de dizer agora que a falta do povo na Exatamente. Câmara, o povo escolhe o vereador achando que ele vai fazer esse papel. Se o vereador não faz, é o cara que não vai fazer. Agora, se no município o cara já não se interessa, eu acho que eles não vão ter medo, não. Foi 2 milhões, foi 3 milhões, eles não têm medo. Sabe uma alternativa? Marcar uma próxima manifestação o mais rápido possível, com um período aí para avisar a população do Brasil e fazer essa manifestação numa quarta-feira na Câmara Federal, no Congresso Nacional, para poder sensibilizar o Parlamento Nacional. É uma alternativa. Aí só vai o pessoal do PT se for pago, né? Porque 1 minuto quem para as 7 trabalha da noite, chegamos ao final do Jornal Litoral, segunda edição desta terça-feira, que teve o Rubens Fortes, o R, nos comentários, o Douglas Gonçalves como convidado. Obrigado pela participação. Douglas, Obrigado a boa você, sorte na continuidade da carreira. Obrigado você, Paulo. É um prazer estar aqui e dividir os microfones com o R. E um abraço ao Lupercio Mussi, ao Cláudio Mussi e toda a equipe da 102. Tiago Ferraz na operação aqui da mesa de áudio, antenado na participação dos ouvintes pelo WhatsApp, Taylor Matos participando pelo telefone, a Ana Beatriz atendendo o telefone fixo, e você ouvinte, carinho, audiência, companhia e muita participação. Para você ouvinte, até amanhã às 7 da manhã no Jornal Litoral ou às 6 da tarde na segunda edição, e uma ótima noite de terça-feira para você que você merece. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes. Boa noite, você pode